absurdo tá aí. O absurdo tá aí. Se o Flamengo vai ter força para mudar isso aí, são outros 500. Mas o Flamengo, a informação que a gente tem aqui agora é que o Flamengo tá conversando para tentar melhorar alguma situação aí. Gente, é um absurdo. O jogo do Flamengo com o Fluminense é no sábado, depois da manhã. Os jogadores do Flamengo estão presos em Cusco, estão presos na altitude. O Flamengo teve um atraso, vai chegar só de noite. Não tem nem 48 horas para recuperar para o jogo contra o Fluminense, um clássico que vale ali uma briga no G4, brigando para chegar no Palmeiras. Alguma coisa precisa ser feita. Eu vou trazer essa informação do que está acontecendo em Cusco e vou trazer também uma informação importante aqui agora sobre a questão também da arbitragem, porque está tudo muito obscuro. Tudo muito obscuro. Ah, não é para beneficiar, porque não sei o quê. Cara, pô, não é possível. Que história é essa de toda hora uma situação como vai botar árbitro paulista para apitar o clássico carioca? Vou falar sobre isso aqui, sobre essa arbitragem. Entendeu? É o que eu falo, não tem que só ser honesto, tem que parecer honesto também. Bem, vou trazer aqui a informação, tá? Com relação então ao árbitro da partida, mas a gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, lembrando que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo, no Maracanã com ingresso, fora do Rio também, né, pacote completo. E o Otinho tá feliz, cara, o Otinho tá feliz. Tá aqui comentando tudo na viagem. Então, gente, o Flamengo, cara, onde o Flamengo jogar, você pode estar presente com a Caravana do Haroldo. E outra coisa, eu quero lembrar você, tá, que é muito importante você conhecer a Mais Cabelo, o programa mais slim de emagrecimento. Cara, a Mais Cabelo é espetacular, trabalho seríssimo, é líder no segmento capilar também, em todo o Brasil. Tem sempre uma Mais Cabelo perto de você, uma clínica da Mais Cabelo sempre pertinho de você. Bem, a gente também lembra que você pode garantir esse agasalho e outros produtos do Flamengo na loja do YouTube Shop. O Flamengo, inclusive, lançou aí, hein? Flamengo da Shopee. Pois é, tem Shopee aqui no YouTube. Você pode garantir os produtos do patrocinador do Flamengo, da Shopee, oficiais, ajudar o Flamengo, ajudar a nossa página, comprando todos esses produtos aqui oficiais do Flamengo. É tudo oficial na Shopee, no YouTube diretamente, tá? O Otto hoje tá animado. Rapaz, eu vou falar, como é que você falou? Ele é o quê? Ele é passeador, Bela? Ele é o quê? Ele é desbravador? Não, você usou outra palavra. Mas ele tá viajando, rapaz, é uma loucura esse menino. Esse menino é uma alegria, cara, respeitando os limites dele e tal, ele é uma, cara, que bênção essa criança na minha vida, gente. Só mamar e trocar fralda tá tudo certo. Só mamar, trocar fralda que, né? Meu amigo. Amigo do papai, meu amigão, melhor amigo do papai, né? Papai tem um novo melhor amigo, né? Aí, olha só. Eu vou trazer aqui pra vocês, olha, o jogo contra o Fluminense é às 17h30 no Maracanã, sábado. Ou seja, o Flamengo retorna, chega... Eu vou trazer a programação do Flamengo. Guarda isso, 17h30 Maracanã, sábado, tá? Flamengo chegando aí ainda hoje à noite, tá? É uma situação aí que requer aí... O que foi? Brinquedinho? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. É uma situação, então, que eu vou... Desculpa, gente, vou começar de novo, então. Olha, é uma situação do Flamengo aí que requer cuidado, né? Porque é desgaste de jogador, pode machucar jogador, lesionar jogador, não tem o descanso devido, né? Olha só, uma alteração logística no Flamengo, segundo aí o jornalista Ângelo Furtado, a informação foi em primeira mão dele, a logística do Flamengo sofreu uma alteração e o horário de chegada ao Rio de Janeiro foi atualizado para 19h40, tá? 19h40. O jogo do Flamengo no sábado é 17h30. O Flamengo não tem, os jogadores do Flamengo não têm sequer 48 horas após chegar ao Rio para descansar. Treinar, descansar, não tem 48 horas de um intervalo de acabar de chegar de uma altitude. Isso é desumano.
Isso é desumano. O ideal são 72 horas. Ah, mas é depois do jogo. Não, mas não é só depois do jogo. Não tem voo na madrugada lá em Cusco. A CBF tem que fazer isso. A CBF tinha que tomar essa atitude agora de alterar esse jogo. E acredito que isso vai acontecer. Não é possível que não aconteça, porque é pelo bem-estar dos atletas. O jogo tem que ser alterado no mínimo, tá? Para 21h30 de domingo. Ou 19h30, 20h30, mas tem que ser após 72 horas, 72 horas pelo menos depois deles chegarem no Rio de Janeiro, tá? Chegam hoje, quinta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30, 24 horas, sábado, 19h30, 48 horas, domingo, 19h30. Chegaram da altitude, gente. Pelo amor de Deus, é o mínimo, tá? O elenco se reapresenta no CT Ninho do Urubu na sexta-feira, amanhã, às 10h30. O certo é esse pessoal folgar amanhã, ter um dia de descanso amanhã, que eles estão vindo da altitude, treinava no sábado e jogava no domingo. Esse era o certo, tá? Fazia uma ativação no domingo de manhã no Ninho, concentrava de sábado para domingo, ficava com a família também. Cara, pô, os caras também têm família, gente. Isso é desumano. É inacreditável. Aí depois o Flamengo vai jogar na quinta-feira contra o Flamengo só joga depois na quinta-feira contra o Independiente Medellín. Tem total condição de jogar no domingo. É inacreditável esse jogo no sábado. É inadmissível esse jogo no sábado. É vergonhoso. Tá? Então fica aqui a minha sugestão, que até mesmo estou gravando esse vídeo aqui agora, a qualquer momento a gente pode ter uma decisão aí da CBF mudando isso aí, mas o correto seria, tá, mudar. A gente tem aí, finalmente, o seu Abel Ferreira punido, já deveria ter sido punido muito antes, né? O seu Abel Ferreira já deveria ter sido punido há muito tempo. Vive fazendo aí acusações, falando toda a coletiva ele fala de arbitragem, fala do Flamengo, e a Leila diz que eles não falam nada, nunca de nada, né? A Leila diz que eles nunca falam nada, né? Ela diz que no Palmeiras eles não reclamam de arbitragem publicamente, apenas na esfera correta. Mas ela mesma reclamou na final da Libertadores, né, da final da Libertadores recentemente, e ontem o Abel foi irônico ao falar que parece que o VAR da Conmebol está funcionando esse ano. Isso é método, gente. Isso é método, tá? Então, eles estão falando em sequência em várias coletivas para criar essa pressão na arbitragem. Será que também o Abel vai falar da entrada do Gustavo Gomes, no jogador do Júnior Barranquilla? Eles citam a falta absurda do Veiga no começo da Libertadores? Não, eles não citam, só falam do Pulgar. Teve falta ontem, poderia expulsar também o Plata? Poderia. Estão dizendo que ele pisou. O Mauro César está explicando na questão do pisão, a forma que foi. Ok. Então se estão explicando isso, ok. Mas a do Gomes não tem explicação nenhuma, né? Não é hipocrisia. Essas reclamações são parte de um método de ficar jogando pressão, né, contra todo mundo aí, né, contra Flamengo, contra Fluminense. Você vê que o Fluminense teve gol anulado. Nosso adversário de sábado ou domingo, se Deus quiser, domingo. O Fluminense teve gol anulado, o Palmeiras não. O gol do Palmeiras não foi anulado. Por que essa diferença? Não tem critério, né? E aí, é importante a gente falar aqui que azedou para o Abel Ferreira e merecido, tá? O técnico do Palmeiras pegou 8 jogos de suspensão no STJD por 2 expulsões no Campeonato Brasileiro. Foram 6 jogos pela expulsão contra o São Paulo e 2 pela expulsão contra o Fluminense. O treinador português já cumpriu 2 jogos de suspensão, tem mais 6 para cumprir, tá? Vale destacar que as decisões cabem recurso e os torcedores aí, né, estão aí aplaudindo, né? Duvido daqui a pouco a Leila mexe o pauzinho e resolve isso, tá? O pessoal falando, vai recorrer, não há dúvida que vão recorrer. O Marcos Rios, só 8? Pois é, mas aí também, né, 8 tá bom, 8 tá de bom tamanho, né? Mas que ele reclama muito, aí o pessoal falando, vai cumprir nenhum? Não, já cumpriu 2, tá? Mas vai ter recurso. O pessoal falando que tinha que ser mais, só 8, vai falar que a culpa é do Flamengo agora, não, deve ter sido do Flamengo, é a pressão que o Flamengo tá fazendo, é a galera que tá gritando aí, né, segundo os influenciadores do Palmeiras, é a torcida do Flamengo que tá gritando, nós vamos ganhar no grito, nós ganhamos ano passado no grito, que inclusive eu acho uma babaquice falar isso, e esse ano eles não querem deixar a gente ganhar no grito de novo, porque a gente teria ganho no grito.
Flamengo ganhou no grito. O Danilo subiu mais do que todo mundo ali, cabeceou e foi no grito, né? A Arrascaeta bateu o escanteio, o Danilo subiu, fez de cabeça e foi no grito, né? Tá certo, né? O Diego R.D. Costa mandando aí, ó. Esse cara é responsável por introduzir a política de reclamação exagerada nesse futebol. Sempre truculento, mal educado, grosso. Já vimos de tudo dele aqui no Brasil. Não só ele, mas a comissão dele, idem. Falam do sistema e tudo mais. E quantas vezes eu já falei que quando se dirigem ao Brasil, se dirigem com preconceito, né? Muita gente até fala, xenofobia e tal. Não sei se chega a esse ponto, mas agem com preconceito, sim. Falando do Brasil, do futebol brasileiro, né? Quê? Tá insatisfeito e volta para Portugal, como minha esposa falou aqui. Pessoal mandando... exatamente. Pessoal falando aqui, ó, esse cara não respeita ninguém. Ele vai culpar a final da Libertadores do ano passado. Já culpou, meu amigo. Ele falou isso ontem na coletiva. Ele continua culpando. Aí o pessoal postando aqui a Carminha na Avenida Brasil chegando e se assustando, aquele vídeo, né, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que foi? Você não tá brincando, não? Aqui, ó. Toma, ó. Aí, o pessoal postando o Pulgar, né? Olhando com aquela cara assim dele treinando. Já viram aquele vídeo, né? Esse videozinho aqui do Pulgar, ó. Ó, esse aqui. Então, é isso, cara. O pessoal aí realmente falando que azedou pro Abel e que deveria ser até mais, deveriam ser mais jogos aí de punição, tá? Uma outra situação aqui importante da gente trazer é a arbitragem do jogo de sábado ou domingo, né? A gente não sabe se vai ser sábado ou se vai ser domingo. Eu não sei se vai ser sábado ou domingo, porque o Flamengo, né, o certo seria a CBF deixar o Flamengo jogar no domingo. Mas vai ajudar o Flamengo e vai prejudicar o Fluminense. Vai prejudicar o quê? O Fluminense também tá vindo de viagem longa para Venezuela, né? Tá vindo de uma viagem longa para Venezuela. Vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Então, por exemplo, eu acho que o ideal seria botar esse jogo para domingo, tá? Agora, o árbitro que eles escolheram, que a CBF escolheu, eu acho totalmente absurdo, porque é um árbitro paulista. E a gente sabe que o árbitro paulista apitar um clássico carioca, é normal, mas você tem o Palmeiras na liderança e o Flamengo e o Fluminense, justamente ali, o Flamengo nos pontos perdidos, 5 a menos que o Palmeiras, o Fluminense é a mesma coisa. Então, gente, olha só, eu não tô falando aqui que o árbitro vai fazer alguma coisa de propósito. Mas se você tem um árbitro paulista que, porra, ele é subordinado à Federação Paulista, você vai colocar o cara para apitar um jogo onde o empate é o melhor resultado pro Palmeiras? Ou não é? Ou eu tô falando loucura? Eu não tô dizendo que vai acontecer, não. Mas o Klaus, quantas vezes já prejudicou o Flamengo? É Rafael Klaus, o árbitro do jogo contra o Fluminense. Quantas vezes já prejudicou o Flamengo e quantas vezes já prejudicou o Fluminense? Já prejudicou os dois. Sempre prejudica os cariocas. Esse cara sempre que apita jogo de carioca, ele prejudica os cariocas. Sempre. Então, eu não consigo entender. Por que não botou de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul? Por que colocar um árbitro paulista para apitar um jogo que interessa diretamente ao Palmeiras? E não adianta falar que, não, tá gritando, isso é loucura, isso não existe. Porque já aconteceram algumas situações, sim. Jogador manipulando, né? Árbitro, Edilson Pereira, como é que é? Carvalho, né? Aquela época do Edilson lá, já aconteceu. Então não é novidade. Eu não tô acusando de nada, mas colocar, o que eu falo pra vocês, tem que parecer honesto. Colocar um árbitro paulista para apitar um jogo que interessa diretamente a um paulista, onde o empate é o melhor para eles, é um escárnio. É um escárnio, né? É um escárnio. Eu de verdade fico tentando entender, né, aonde a gente vai chegar. Aonde a gente vai chegar. Olha aqui, filho. Olha aqui. Ó. Olha aí. Então, meus amigos, é isso. Eu quero ver o comentário de vocês aí, né, sobre essa situação. E também tem uma outra situação para a gente falar aqui, que além de tudo que aconteceu lá em Cusco, outras situações cansaram os jogadores, deixaram os jogadores ali
sem um relaxamento completo, tá? A avaliação sobre a estratégia utilizada pelo Flamengo para minimizar os efeitos da altitude foi vista como positiva, segundo o nosso repórter Gabriel Orfan, conversou com o pessoal lá em Cusco, né? O hotel pressurizado, escolhido pela delegação, auxiliou para que ninguém passasse mal. Há relatos até de membros da comissão técnica dando corridas de mais de 10 quilômetros na esteira do hotel, tá? Mesmo com a altitude. Sobre os atletas, alguns, como o Léo Pereira, que revelou na zona mista, chegaram a utilizar o cilindro de oxigênio disponibilizado no vestiário, né? O maior incômodo por parte dos jogadores foi a ausência de água quente nos chuveiros do estádio. Ao fim da partida, a cidade de Cusco marcava uma temperatura de 8 graus Celsius, com sensação térmica ainda menor. Por conta da água gelada, alguns jogadores optaram por tomar banho apenas no hotel que fica próximo ao estádio. Ou seja, tudo isso faz, além da demora, do atraso para chegar no Rio de Janeiro, tudo isso mostra o quanto eles demoraram a relaxar após o jogo. Então, tudo isso atrapalha a recuperação dos jogadores do Flamengo. Quer se recuperar. A água quente estava disponível sim, segundo passaram. O problema é que para ela funcionar, os chuveiros precisavam ficar ligados por um bom tempo. Como os primeiros atletas que tomaram banho fecharam o registro, os demais jogadores tentaram tomar banho e se surpreenderam com a água gelada que não esquentou a tempo. A delegação deixou o estádio por volta de 22h30 do horário local. Ao todo, 7 vans foram responsáveis aí por levar os atletas e comissão técnica durante toda a estadia em Cusco, ou seja, não tinha nem ônibus, era van para cima e para baixo, né? Os jogadores do Flamengo, então, não conseguiam, né, ter um relaxamento completo após o jogo, muitas dificuldades. Então tudo isso atrapalha demais aí a recuperação para esse jogo contra o Fluminense. Por isso eu falo, espero que quando eu estiver postando esse vídeo, 10 minutos depois saia a notícia que está mudando o jogo para domingo, que seria o certo. Convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, com o choro do Otto, com tudo, a gente vai trabalhando aqui, porque ele já está cansado Agora ele cansou, hein? Agora ele cansou da viagem. Com o choro do Otinho, trazendo tudo pra vocês aqui. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, porque é Flamengo. Valeu!